Queridos irmãos, abramos a Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. De 18 a 20, Mateus 28, de 18 a 20. Assim diz a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus, amado Pai, a Tua palavra está aberta e nós cremos na inerrância, nós cremos na inspiração, nós cremos, ó Deus, nela. Por isso, ó Deus, nós tomamos a Tua palavra neste momento, ó Deus, no meio de um culto, de um ajuntamento. Cremos que ela é a voz do Senhor para as nossas vidas. Cremos que o Senhor fala, que o Senhor, ainda que muitas vezes esteja em silêncio, o Senhor é o Deus que fala, o Deus que se revela. Por isso fala ao coração do Teu povo nesta noite, Senhor Deus. No nome de Jesus, ó Deus, nós temos a Tua palavra, e ela, Senhor, é viva, e ela é eficaz, para, Senhor, fazer com que nós frutifiquemos na boa vontade do Senhor. E agora pedimos que o nosso coração esteja como uma terra fértil, pronto, Senhor, para, Senhor Deus, a Tua palavra. Que não haja reservas, que não haja empecilhos, que não haja, ó Deus, espinho ou espinhos, ó Deus, na nossa caminhada. Por isso, Pai, que o coração de cada irmão esteja, Senhor Deus, arado para a palavra do Senhor. Nós oramos assim, meu Deus, e pedimos a iluminação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Igreja Evangélica se reuniu em 1974, na Suíça, com representantes de 150 nações do mundo, para tratar da natureza e também da missão da Igreja, conhecido como Congresso de Lausanne. E a Igreja, ela definiu o seguinte: qual era então a missão da Igreja? O propósito de Deus é o Evangelho todo, por toda a Igreja, em todo o mundo, a toda criatura. Repito a definição deste congresso. Propósito de Deus é o Evangelho todo, por toda a Igreja, em todo o mundo, a toda criatura. Nós temos um texto, e o contexto do mesmo, nós temos aqui Cristo ressurreto. Nós estamos entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, como os irmãos podem notar. E a partir do versículo 15, nós temos quem o Senhor está comissionando, chamando para a missão. Se os irmãos olharem, nós vamos concluir que o Senhor está chamando homens sujeitos às fraquezas. Por favor, vejam o versículo 16 aí, o contexto próximo aí do nosso texto, que diz: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Nós temos aqui, meus irmãos, que o Senhor não está chamando os melhores ou os mais preparados. Definitivamente o sucesso da igreja não está na força destes homens. Alguns adoraram e outros
duvidaram, conforme nós temos aí. Os apóstolos, eles eram homens sujeitos às suas fraquezas, às muitas fraquezas. Nós temos também que eles eram homens que receberam, então, conforme o texto que nós acabamos de ler aí, o texto da nossa mensagem nesta noite, homens que receberam uma missão. E a partir do versículo 18 nós temos os 4 todos da missão da igreja, conforme os irmãos podem ver. No versículo 18 nós temos toda a autoridade, no versículo 19 nós temos todas as nações, e no versículo 20 nós temos todas as coisas, e também na última parte do versículo 20 nós temos todos os dias. Ou seja, nós temos aqui os 4 todos da missão. E à luz do texto eu queria me dirigir à igreja com o tema: a missão da igreja numa era pós-moderna. Esse tempo nosso, tempo moderno, com as suas perplexidades, com as suas mensagens, com as suas filosofias. E a igreja hoje ela está nesse contexto chamado tempo pós-moderno. E logicamente, meus irmãos, nós estamos num tempo muito mudado, diferente, muito diferente talvez do que os discípulos, os apóstolos viveram quando eles foram então comissionados pelo Senhor. E nós estamos então nesse tempo, e nós só iremos alcançar, nós igreja agora, essa geração. Por isso nós não podemos deixar de falar, deixar de, irmãos, espalhar as boas novas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como os discípulos, nós também somos fracos. Nós temos as nossas fraquezas. A força da igreja não está no poder de Pedro, nem também no poder de João. A força, a fonte poderosa da igreja é o nosso Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Nesse sentido, o Senhor Jesus quer usar a sua vida como discípulo para alcançar essa geração, a começar pela sua família, pela sua rede de contato. O Senhor quer alcançar esse homem moderno, aquela mulher moderna, através de nós, irmãos, através das nossas redes, através das nossas mensagens, através do nosso testemunho, através da nossa vida. Então nós temos uma missão. Nós estamos nesse tempo chamado pós-moderno, tempo tão cheio de perplexidades, de mudanças. Há tanta coisa acontecendo, tanta mudança, as coisas com rapidez, elas, irmãos, estão sendo propagadas, mas nós estamos aqui, e o Senhor, Ele quer que nós cumpramos a missão no nosso tempo. À luz do texto, então, eu queria deixar 3 verdades, irmãos, sobre, então, essa missão da igreja. A primeira delas é que o fundamento da missão está na autoridade de Cristo. O fundamento, a base, o alicerce, que, irmãos, dá toda a condição para a igreja avançar, a autoridade do Senhor Jesus. A igreja ela não vai cair, ela não vai desmoronar nesse tempo, porque ela depende de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, conforme o versículo 18, recebeu toda a autoridade do Pai. Vejam por favor o versículo 18, o fundamento aí, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então nós temos o fundamento da missão da igreja aqui, a autoridade de Cristo, a autoridade suprema, a autoridade soberana, absoluta, senhorio sobre todos, é entregue a quem? A Jesus. E ele deixa bem claro, meus irmãos, para os seus discípulos, nos céus e na terra. Esse versículo é uma prova clara da divindade de Jesus. Jesus é o Senhor. E ele chega para esses discípulos sujeitos às fraquezas,
e declara o senhorio dele, o poder dele, o governo dele sobre todas as coisas. É assim que nós, irmãos, precisamos fazer missão, a partir dessa ótica, entendendo quem é o Rei de toda a terra, quem governa todas as coisas, é Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que venceu a morte e é assunto aos céus, conforme nós vemos na palavra de Deus. Meus irmãos, Abraham Kuyper, ele diz o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo que tem neste mundo, neste universo, tudo passa, meus irmãos, a pertencer ao Senhor Jesus. Então nós temos no texto também que a autoridade foi dada pelo Pai. Se os irmãos observarem João capítulo 17, versículo 2, lá o Senhor Jesus, ele na sua oração sacerdotal, ele pede algo ao Pai. Por favor, vejam lá, João capítulo 17, versículo 2, diz assim, ele aproxima no versículo 1, dizendo ao Pai: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Versículo 2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Quem é que está concedendo, entregando todo o domínio nos céus e na terra aqui a Cristo? O nosso Pai Celeste, o Deus, o nosso Senhor. O texto lido na nossa liturgia, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9 a 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Pai então entrega ao Filho toda a autoridade. Meus irmãos, ele faz isso aqui pela obediência do Filho, ele exalta o Filho, e é importante nós pontuarmos, irmãos, aqui também, que o tempo da humilhação do Filho passou, terminou, e Deus Pai agora o exaltou acima de todas as coisas e de todos os nomes. O que devemos aprender aqui em Mateus 28, quando Jesus diz que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra? Primeiro, irmãos, que o Filho de Deus está reinando. Jesus, ele é o Rei de toda a terra. O reino de Deus foi inaugurado pela presença de Cristo no mundo, pela sua vinda ao mundo, sua obediência, morte e ressurreição. Quem é o Senhor? Cristo. Tudo está debaixo do senhorio de Cristo. Isso é importante. A Bíblia fala que, meus irmãos, ele reina. O Senhor reina. E a igreja passa a desfrutar do reinado de Cristo. Ou seja, nós já estamos reinando com Cristo. Nós já estamos experimentando desse reinado agora. Mas aprendemos outra lição aqui, que o reino de Cristo no presente século é espiritual. Então não queira ver algo visível. É um reinado, meus irmãos, espiritual. Ainda não é físico, mas será físico, com a vinda dos novos céus e da nova terra, onde habitará a justiça. É importante nós observarmos 1 Coríntios capítulo 15, por favor, vejam rapidamente. 1 Coríntios capítulo 15. Quando nós, então, defendemos, irmãos, o reino de Cristo no presente século,
como espiritual. Vejam o que Paulo declara aí, 1 Coríntios capítulo 15, o que está acontecendo agora no reino espiritual, por favor, vejam, versículo de número 24, Paulo diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Versículo 25, por favor, vejam aí. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Ele reina, Ele é o Senhor da história, Ele é o soberano de toda a terra, e Ele está, meus irmãos, destruindo seus inimigos. A igreja, ela não caminha pelo campo da coincidência, do acaso. Nós cremos que o Senhor, o nosso Redentor, Ele dirige a igreja, e a igreja, ela é a agência do reino de Deus. A igreja passa a desfrutar desse reinado invisível do nosso Senhor. Então, não queira ver as coisas acontecendo a partir de uma, meus irmãos, visão, de algo que você está olhando, parece que as coisas não estão acontecendo. Jesus está reinando, o mal está operando por aí, é fato. Há muitas coisas ruins neste mundo, mas no tempo certo, no momento certo, o nosso Redentor, Ele expurgará, Ele tirará deste mundo todas as coisas que são contrárias à vontade dEle. O diabo, seus anjos, os homens ímpios, todos eles serão destruídos pelo nosso Senhor. E Jesus, Ele é então, conforme nós observamos, irmãos, o Senhor de toda a terra. Nós aprendemos também aqui em Mateus 28, quando diz que toda autoridade é dada a Jesus, é que o Filho de Deus é nomeado herdeiro de todas as coisas. Deus aprovou a obra de Jesus e lhe conferiu direito sobre todas as nações. E aqui nós temos o cumprimento do Salmo 2, versículo 8, quando o Pai diz o seguinte: pede-me e eu te darei as nações por herança. Ele está fazendo isso. Ele está chamando os seus eleitos. Ele está chamando o seu povo nos quatro cantos da terra, meus irmãos. E este mundo, com os seus moradores, um dia verá a glória do Senhor. Esse mundo verá a glória do nosso Deus. E nesse sentido, Paulo diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, então nesse sentido, o poder da igreja é o poder de Jesus. O poder da igreja não é dela mesma, porque ela é boa, porque ela tem alguma coisa. O poder da igreja, a fonte é Jesus Cristo, o nosso Senhor. É muito importante nós observarmos o fundamento. O fundamento é a autoridade de Cristo. Igreja é coisa séria. Você pode brincar em qualquer outra instituição, mas você não pode brincar com as coisas de Deus. Você não pode brincar com a missão da igreja, você não pode brincar com a palavra de Deus, porque Ele é o Senhor. É a igreja do Deus vivo, é a igreja que pertence ao Filho, amada pelo Filho. E Ele está purificando a igreja, e Ele tem, meus irmãos, um zelo imenso para com a sua igreja, pela sua vida, pela minha vida, o que eu penso, o que eu falo, como eu vivo, o que eu testemunho. Ele está olhando, Ele está observando.
e nós não podemos fazer nada sem o Senhor Jesus, conforme João capítulo 15, versículo 15. Então, nesse sentido, a igreja não precisa temer os governos humanos, nem as forças do inimigo. Quem governa todas as coisas é Jesus. Então não precisa ficar com medo do anticristo, do homem da iniquidade, do comunismo. Não, querido. Quem governa este mundo é o Senhor Jesus, quem tem toda a autoridade. A segunda verdade que eu destaco no texto, irmãos, nós temos, é fato, nós temos o fundamento da missão, mas nós temos também o propósito da missão. Qual o propósito da missão, à luz do texto? Fazer discípulos. Por favor, vejam. Então, o Senhor, Ele recebe a autoridade, e no versículo 19, Ele diz então: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós temos aqui então a igreja em movimento. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Algumas observações aqui, queridos irmãos. Primeira, o ide só é possível porque o Senhor reina. Meus irmãos, por favor, notem, Jesus diz, ide, portanto. A palavra portanto, aí no texto, ela expressa uma consequência do que está acontecendo no versículo 18, ou seja, o versículo 18 é o fundamento ou a base do discipulado, da evangelização, da missão da igreja. Só é possível a igreja ir, só é possível a igreja ser obediente ao Senhor, porque Ele recebeu toda a autoridade. A base, nós já falamos, fundamento, mas ir só é possível porque o Senhor reina. Também o ide, em segundo lugar, tem força imperativa no texto. Diz o texto aí: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Para fazermos a missão, temos que sair. Tem que ter um movimento, tem que ter passos. Meus irmãos, então, portanto, devemos definir a missão de Deus como sendo o seu movimento redentor em direção ao mundo. A igreja tem que fazer esse movimento, falar do amor de Deus, ser instrumento de reconciliação, falar aos perdidos o evangelho do nosso Deus. À luz do texto também nós aprendemos, irmãos, que o ide tem um sentido de urgência. No original, a palavra ide, ela aparece, meus irmãos, no versículo 19, e expressa exatamente, ela é a primeira palavra no versículo 19, e na verdade, ao ser colocado aqui em primeiro lugar na sentença, dá essa ideia de prioridade, de presteza. A igreja tem que fazer a missão. Você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz, para uma missão. Você não pode ficar calado. Você tem que proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Urgência. Não é para amanhã. A missão é para hoje. Nós não podemos perder tempo. Nesse sentido, irmãos, qualquer contato com a pessoa que você nota que não conhece o Evangelho, você deve anunciar o Evangelho. Você não precisa fazer missão na África, ainda que Deus levante muitos missionários para a África, para outros países. Nós começamos a fazer missão a partir do nosso lar, da nossa casa, levando o evangelho da paz para a nossa família, depois para o nosso vizinho, depois no nosso trabalho. Nós temos que testemunhar, porque queridos irmãos, um imperativo, não é um conselho, não é uma mensagem que a igreja pode esquecer, não. Nós temos que pregar o evangelho
do nosso Senhor. E a palavra também mostra para nós, irmãos, além dessa igreja em movimento, a igreja precisa ir, a igreja precisa sair, a igreja precisa anunciar o Evangelho. Nós vemos também que a igreja tem uma responsabilidade universal ou global. Se os irmãos olharem, diz aí o texto: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Literalmente o original diz: havendo ido, portanto, façam discípulos. Discípulos de Cristo. Mais uma vez, meus irmãos, nós abrimos um parêntese aqui. A gente fala muito de cosmovisão. Temos N cosmovisões. Mas é inadmissível um cristão que não seja conforme o modelo que ele vê em Jesus Cristo. Jesus é o nosso mestre. Jesus é aquele que nos chamou. Ele é o Senhor da igreja. E a igreja deve ser parecida com Jesus. A cosmovisão que deve governar a igreja e deve imperar e deve estar presente na igreja é a cosmovisão de Cristo. Sermos parecidos com Jesus, vermos a vida como Jesus via, fazermos na vida o que ele fazia. Ou seja, meus irmãos, Jesus priorizava o reino. Nesse sentido, o discípulo é aquele que aprende a palavra, o discípulo é aquele que se apega ao mestre, aquele que se identifica com o mestre, aquele que quer ser parecido com Jesus. Você deve agora buscar a sua identificação ou a sua identidade em Jesus. Você deve andar como Jesus andou, você deve fazer as coisas que Jesus o fez. Porque nós somos discípulos do nosso Senhor Jesus. Nós temos que aprender a linguagem de Jesus, da vida e do amor do Senhor. Nós precisamos aprender, meus irmãos, também acerca do que é a justiça a partir do nosso Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 11, de 28 a 30, fala da escola de Cristo. Ele é o mestre. Ele declara: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Queridos irmãos, nós temos então a igreja em movimento. A igreja precisa sair, mas temos também a responsabilidade da igreja. E qual é a responsabilidade da igreja? Fazer discípulos. É um discípulo compartilhando do mestre com outros discípulos do Senhor Jesus. Se fôssemos de fato parecidos, irmãos, com Jesus, nós influenciaríamos muito mais do que nós temos influenciado. Então nós temos também aqui a igreja e as marcas do discipulado. Começa pela confissão de fé, o rito de iniciação, que é o batismo, que diz: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que aprendemos sobre o batismo? Em primeiro lugar, ele é realizado em nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, a cosmovisão cristã. Nós cremos num Deus que se revela em 3 pessoas. Ah, pastor, mas eu não creio assim. Meu irmão, então você não é cristão. Porque a palavra de Deus fala do Deus triuno. O
batismo deve ser recebido com sinceridade. Ou seja, a pessoa que quer receber o batismo, agora entendeu o Evangelho e quer se tornar seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, essa pessoa deve então deve romper com o mundo, deve agora buscar a vida de Deus e a devoção total ao Senhor. E isso é sério, é muito sério. Se nós estamos diante do senhorio de Cristo, se Ele é o Senhor de toda a terra, se Ele conhece todas as coisas, nós devemos, irmãos, fazer este batismo com muita sinceridade e com muito temor. Nós passamos a ser discípulos do Senhor Jesus. Mas aprendemos também, queridos irmãos, que o batismo expressa arrependimento e purificação. Em Atos capítulo 22, versículo 16, Lucas descreve o seguinte: e agora, por que demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Envolve arrependimento e pureza. A pessoa reconhece que é pecadora, que transgrediu a lei do Senhor e agora de fato busca o Senhor em arrependimento e quer ser um discípulo do Senhor. Nasceu de novo, se arrependeu e foi pelo Senhor purificado. Meus irmãos, mas expressa também aqui a nossa ligação com Cristo na sua morte e ressurreição. Paulo em Romanos capítulo 6, de 3 a 6 diz: ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, o batismo é coisa séria. Pastor, eu ainda não me batizei, eu sou cristão? Não, meu querido, você não é cristão. Você pode ser um seguidor, mas cristão é a partir desse ato aqui, do momento que nós, irmãos, declaramos para o mundo que não pertencemos mais ao sistema satânico. E agora nós declaramos diante do mundo, diante das pessoas, diante da igreja, o senhorio de Cristo. Quem não quer se deixar batizar é porque não quer ser cristão. O cristão passa a aderir, a respeitar, a absorver completamente a ordenança do Senhor, que diz: batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Todos que recebem este Evangelho devem ter esse compromisso, devem assumir a sua identidade em Cristo, e começa pelo batismo. Mas o texto fala também, meus irmãos, que devemos ensinar essas pessoas a guardar todas as coisas. O texto diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aqui fala da integralidade no ensino. O texto fala ensinando a guardar todas as coisas, ou seja, todos os maravilhosos ensinos de Cristo, não aquelas coisas que nós gostamos. Se você é discípulo de Cristo, se você então assumiu diante da igreja que é um seguidor, que é um discípulo, que é cristão, você deve assumir também toda a palavra de Deus. Você deve assumir o seu compromisso integral com a palavra. Nós falávamos hoje pela manhã acerca desse, meus irmãos, movimento do liberalismo teológico no nosso país, onde as pessoas elas falam assim: olha, isso eu gosto na palavra, isso eu não gosto, isso eu gosto em Deus, isso eu não gosto. Não é assim. Jesus ele deixa bem claro que ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, tudo que for ordenado nós devemos
irmãos, tomar para as nossas vidas. O Evangelho, a palavra de Deus, todo o desígnio de Deus, aquilo que Paulo vai falar lá em Atos capítulo 20, versículo 27. Nós temos também a revelacionalidade no ensino. Jesus diz: todas as coisas que vos tenho ordenado. Queridos irmãos, o que é isso? O ensino é baseado nas Escrituras. O discípulo ama a palavra de Deus. O discípulo, ele respeita a palavra de Deus. O discípulo do Senhor, quando ele vê a palavra do Senhor sendo, meus irmãos, blasfemada, ele sente no coração aquilo que o salmista experimenta lá no Salmo 119, quando a lei do Senhor estava sendo quebrada. Nós estamos vivendo um tempo, parece que a igreja está, irmãos, vivendo um estado de mornidão. Ela não responde, ela não sente. Quando vê as pessoas lá fora quebrando a palavra de Deus, isso deve trazer tristeza ao nosso coração, algum tipo de gemido. Porque o discípulo do Senhor, ele deve guardar e buscar guardar tudo que o Senhor ordenou na palavra, tudo que ele ordenou, tudo que ele revelou na palavra é para nós. Se os irmãos olharem, verão, por exemplo, o Evangelho do Antigo Testamento, ele mesmo pregando lá em Lucas capítulo 24, versículo 27. Por favor, vejam rapidamente, Lucas capítulo 24, depois da ressurreição. Vejam qual era o conteúdo da mensagem de Jesus. O que ele pregava? Lucas 24, versículo 27, diz assim para nós: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O discípulo do Senhor, ele ama a palavra de Deus, ele não se afasta da palavra de Deus, ele guarda a palavra e tem a palavra em autoestima. O homem moderno não gosta muito de Bíblia, não. Falamos hoje pela manhã que o diabo odeia a palavra de Deus. Por isso que temos que buscar, queridos irmãos, todos os dias a palavra, termos o nosso tempo para a devocional, porque nós devemos declarar na nossa vida que a palavra, ela é central, ela é fonte orientadora na nossa vida. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus diz assim: olha, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Abra as Escrituras, leia as Escrituras, guarde as Escrituras em teu coração. Nós temos então, queridos irmãos, o ensino, o conteúdo do discipulado. E é interessante que o discípulo, ele nunca recebe o certificado de conclusão. Aqui nesse mundo não. Nós receberemos um dia, na presença do Senhor. Meus irmãos, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, Paulo pratica o que nós estamos falando aqui acerca de ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações. Por favor, vejam lá, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Vejam a bênção do discipulado aí. Versículo 2 Timóteo 2, 1 e 2, diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Discipulado. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, o que eu estou passando para você, você deve passar para outros. E esses outros
para outros. Meus irmãos, nós precisamos passar um legado para a nossa geração, a futura geração, outra geração que está se levantando. E nós precisamos levar a palavra de Deus com muita seriedade. Hoje nós estamos diante do Cristo ressurreto. Ele está aqui hoje. Ele está no nosso meio. Ele conhece o nosso pensamento. Ele conhece o que está na nossa mente, o que está no nosso coração. Como nós estamos fazendo. Ele conhece a sua vida. Ele sonda. Ele sabe tudo que acontece na sua vida. Quando você acorda, quando você dorme, Ele esquadrinha o teu coração. Ele sabe da sua vida. E você não pode fugir desta realidade. Terceiro, meus irmãos, para a gente encerrar aqui, terceira verdade: missão da igreja no mundo ou numa era pós-moderna. Terceiro, nós temos aqui no texto o consolo na missão, que é a presença de Cristo. O versículo 20, a parte final, a parte B, diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Meus irmãos, a presença, aqui a presença real do Senhor na missão da igreja. Ele está perto. O Mestre Jesus, ele continua com o seu povo da mesma forma que ele andava com os apóstolos. Agora só que, o que mudou? Ele agora anda, está presente espiritualmente com os seus discípulos. Por favor, vejam Atos, capítulo 18, um contexto de luta de Paulo. Paulo estava fazendo a missão. Vejam, por favor, Atos 18, que tem hora que na evangelização a gente fica meio triste. A gente evangeliza, as pessoas não aceitam a mensagem, as pessoas não recebem de bom grado a mensagem. Vejam, irmãos, quem está presente aí com Paulo, versículo 9, Atos 18, 9 diz: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, ele está confortando, ele está consolando Paulo, encorajando: continue, Paulo. Mas ele estava presente, ele está presente na missão da igreja. O corpo faz a missão e o cabeça está presente na missão da igreja. Quando a igreja evangeliza, quando a igreja proclama, quando a igreja prega o evangelho, quando a igreja se reúne, meus irmãos, na presença do Senhor, o Cristo vivo, Ele está presente no nosso meio. A sua presença é real todos os dias. Diz: eis que estou convosco todos os dias. Aqui nós temos mais um todo da missão da igreja, todos os dias. Não é somente, meus irmãos, um determinado momento, não. Todos os dias. Todos os dias que a igreja está aberta, Ele está com a igreja. Meus irmãos, que mensagem consoladora nós temos aqui. Os dias bons da igreja, mas nos dias maus, nos dias de celebração do aniversário da igreja, mas nos dias também da tristeza de um irmão que partiu, o Senhor está presente. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, quando Paulo vivia o pior momento da sua caminhada, e tinha tudo para ser o momento mais deprimido de Paulo, Paulo sente a presença do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ele diz assim, queridos: tudo posso naquele
que me fortalece. Paulo estava preso, e o motivo era o Evangelho. Mas quem estava com Paulo? O Cristo ressurreto, o Senhor da igreja. A presença do Senhor estará conosco até o fim, meus irmãos. Nessa era pós-moderna, não sei o que vai acontecer depois, mas ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não é um rei ausente e distante, mas um rei que sai com o seu povo para as ruas, para as praças, para os mercados, para os hospitais. Ele está com a igreja em todos esses movimentos, quando a igreja sai para fazer missão. Tem um texto maravilhoso, irmãos, Apocalipse capítulo 14, versículo 1, nós estudamos aqui, maravilhados, esse texto, no culto de doutrina, Apocalipse 14, versículo 1, depois do sofrimento da igreja, no capítulo 13, que é o terror, quando aparecerá o homem da iniquidade, a besta, a marca da besta, adoração à besta, perseguição na igreja, morte. Aí vem o capítulo 14, versículo 1, e João diz o seguinte: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Aqui ele não está vindo subitamente em socorro do seu povo, mas ele está ali o tempo todo, como o Rei dos Reis, o comandante supremo, o governante último no céu e na terra. Jesus está perto da igreja e não abandona a sua igreja em momento algum. No tempo bom, ele está perto, mas no tempo da perseguição também. Meu irmão, ele diz aí: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nessa noite, à luz do texto, convido você a pensar nisso, uma promessa. E quem prometeu é o Senhor da história, aquele que obedeceu ao Pai e recebeu da mão do Pai agora a autoridade sobre toda a terra. É Ele que está declarando que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está difícil? Acalma o coração, Ele está perto. Coloca a tua confiança em Jesus. O que está pegando no ministério da igreja? Qual é a sua luta? Ele está perto, Ele está vendo. À luz do texto, irmãos, para nós encerrarmos aqui, qual a conclusão que nós poderíamos dar e tomar nessa oportunidade? Qual a aplicação poderíamos tomar para a nossa vida? Em primeiro lugar, a igreja deve se curvar diante de Cristo e obedecê-lo. Jesus reina e é o Senhor do universo. Então não fica vivendo teimando, não seja teimoso. Não corra do Senhor. Acalma o teu coração. Não seja uma ovelha rebelde. Obedeça. Ele sabe onde é que você está. Ele sabe tudo da sua vida. Segundo, a igreja tem um chamado missional. Não fomos chamados para entreter pessoas no mundo. O propósito de Deus é todo o evangelho, irmãos. A gente tem que falar do evangelho. O que as nossas crianças precisam é o evangelho, os nossos adolescentes, os nossos jovens, homens e mulheres, o evangelho, as boas novas de salvação. O que o mundo precisa é o evangelho.
Nós precisamos pregar o Evangelho falando de coração para coração, o que Deus fez na nossa vida, o que o Senhor operou em nós. Isso deve, irmãos, ser um impacto na vida daqueles que estão à nossa volta. Terceiro, a igreja missional é aquela que faz discípulos. Aqui nós temos a missão da igreja. O imperativo passa por aqui. Nós temos que fazer homens parecidos com Jesus. É a missão da nossa igreja, a história da igreja. Homens, mulheres, um povo parecido com Jesus, que anda como Jesus, que fala como Jesus. E finalmente, irmãos, a igreja missional desfruta da presença, da graça e do poder do Senhor. Ele está no nosso meio. Ele está nos abençoando. E tudo que nós fazemos na presença do Senhor Jesus. E Ele declara na palavra: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, tem dia que é difícil, tem dia que plantar uma igreja, sonhar com a igreja, planejar igreja, mas o que consola o coração do povo de Deus na missão é que Ele está perto. Jesus está perto de nós. Que nessa noite nós possamos olhar para essa verdade e guardá-la no nosso coração. Tem dia que é ruim, tem dia que é difícil demais. Ele está aí. O problema da igreja é problema de Jesus. Quem persegue a igreja persegue Jesus. Quem maltrata a igreja maltrata Jesus. Por isso precisamos amar a igreja, cuidar da igreja, dos nossos irmãos, porque Jesus está no nosso meio. Por isso temos que fazer, irmãos, muitas vezes pedir perdão ao outro, quando nós machucamos o outro, porque nós estamos na presença dEle, fazendo a missão dEle, e entendendo que Ele é o nosso Senhor, o nosso Redentor. Que o Senhor nessa noite nos abençoe. Eu convido você ao sair, talvez você chegou hoje tão para baixo, tão ansioso, tão preocupado, cheio de problema, mas ao sair, que você saia entendendo que Ele está perto de você. Ele não te deixa, Ele não te abandona. O homem abandona, o homem deixa o outro, mas Ele é leal. Ele é leal, irmãos. Ele é fiel. E Ele cumpre as suas promessas para a vida do seu povo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar nesse momento.